Fala, pilateiro! Você quer saber as principais diferenças entre um reformer clássico para um reformer contemporâneo? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar todas as principais diferenças. Eu sou a Aline Macena, da Épico Escola de Pilates Clássico Online, e se você não segue ainda o nosso canal, ative as notificações e inscreva-se para sempre receber dicas e novidades sobre o mundo do Pilates Clássico. Esse vídeo tem como objetivo trazer para você, instrutor, que está fazendo a transição entre o Pilates contemporâneo para o Pilates clássico, a importância de você ter um bom equipamento de Pilates clássico no seu estúdio. Eu sei, porque eu já passei pelo que você está passando agora, de que nesse momento investir em cursos e equipamentos ao mesmo tempo é algo muito difícil. Mas não tenha pressa para fazer isso. Coloque um planejamento de que você precisa realmente trocar os seus equipamentos e investir nisso, porque realmente é um investimento para a qualidade das suas aulas, mas que também você não deixe passar muito tempo para fazer essa troca. Realmente, trabalhar com Pilates clássico em aparelhos clássicos é o ideal. Nada impede de você continuar dando as suas aulas de Pilates clássico em aparelhos contemporâneos. Eu mesma fiz isso por muitos anos, até conseguir montar o estúdio no layout que eu gostaria. Então, o principal objetivo que eu tenho com esse vídeo é mostrar para você as principais diferenças para que você se programe e se planeje para poder fazer a troca dos seus equipamentos, tudo bem? A primeira coisa que você observa de diferença quando olha para um aparelho clássico e um aparelho contemporâneo é a dimensão do equipamento, ou seja, o tamanho dele. O Pilates clássico tem aparelhos, de modo geral, quando comparados com os contemporâneos, eles são menores, eles são mais estreitos, mais curtos. Isso é uma característica de diferença bem importante. E com o reformer não seria diferente. Eu tenho diferença de material utilizado, eu tenho diferença na questão das molas, nas correias, nos ajustes de como eu faço a troca de mola, como eu faço o abaixar e o subir da barra, tem diferença em praticamente o aparelho todo. Eu vou te contar também como eu fiz algumas adaptações no meu aparelho contemporâneo para que ele ficasse o mais próximo possível de um aparelho clássico até eu conseguir trocar o equipamento. Esses meus dois equipamentos, eles são de marcas diferentes e isso aqui não vai importar praticamente em nada para nós. Esse equipamento preto, você vê que tem uma borda de borracha em volta, mas é uma questão de acabamento. Por quê? O aparelho verde, ele tem uma boa borda ali na parte de alumínio, então não é pontuda, não vai machucar o seu aluno. É uma questão realmente de gosto da marca, de forma como a fábrica trabalha e questão de característica mesmo de cada fabricante. Quando eu venho aqui para a barra, a foot bar, eu tenho aparelhos diferentes com a mesma funcionalidade. Os dois aqui funcionam da mesma forma, ou seja, eles têm um apoio para a barra aqui embaixo e não tem trava. Muito provavelmente o seu equipamento de Pilates contemporâneo tem uma travinha aqui embaixo que impede que a barra se mova. Então essa é até uma questão que a gente deixa bem claro para o aluno quando ele começa a trabalhar com os apoios de mão aqui em cima, que ele não pode puxar essa barra, porque ela é extremamente leve e se ele puxar vai acabar acontecendo algum acidente. Então é importante que você sempre frise para ele que ele deve empurrar a barra toda vez que apoiar a mão e nunca puxar. Então os dois equipamentos têm a mesma característica, a barra é solta. Todos os equipamentos de Pilates clássico terão essa barra livre e elas são bem leves para que você faça essa transição. Eu estou aqui com a barra baixa porque eu quero te mostrar as molas. Nós temos em todos os equipamentos clássicos 4 molas de igual tensão. Ou seja, no seu equipamento contemporâneo, provavelmente você vai ter molas de cores diferentes, às vezes uma azul no meio e 2 vermelhas. Tem alguns equipamentos que cada mola tem uma tensão. Para nós, isso não acontece aqui. Todas as 4 molas têm a mesma tensão, porque os exercícios possuem uma indicação específica. Então, por exemplo, se eu for fazer um footworks, eu devo trabalhar com 4 molas. Dependendo do caso, 3. Mas eu não preciso escolher qual mola eu vou trabalhar. Normalmente, se eu quero tirar uma mola, eu vou tirando de dentro para fora. Não tem regra se é a mola do meio da direita ou a mola do meio da esquerda. Mas se eu quiser trabalhar com 3 molas, eu sempre vou tirar a mola do meio. Eu vou te mostrar também uma questão muito utilizada em relação à segurança e conforto na execução dos exercícios nas suas aulas. É a marcha. Eu tenho segunda e terceira marcha. O que isso significa? Supondo que por alguma condição eu precise aumentar esse espaço entre o início do aparelho e o início aqui do carro,
Por alguma questão, seja o aluno muito alto, ou ele tenha dor no joelho, enfim, não vou entrar em questão técnica de exercício, mas eu preciso abrir esse espaço. O que eu faço? Eu vou tirar essa barra de molas e vou passar para trás. Você viu que aumentou o espaço aqui? Sendo assim, o carro vai ficar solto e você percebe que aí tem movimento nessa barra de mola, então você vai precisar do stopper, ou o taquinho, que você vai abrir o carro, encaixar e fechar novamente. Aí você pode voltar com as molas que você ia trabalhar aqui. Então, aqui ele está na segunda marcha. Eu tenho também a terceira marcha, tudo bem? E para tirar a mesma coisa. E eu tenho as indicações ideais para o uso de segunda e terceira marcha, tá? Eu não escolho isso aleatoriamente. Super fácil de tirar e colocar, tudo bem? Diferente do outro aparelho, esse aqui tem esse espaço, que eu espero que esteja focando aí, que seria para colocar uma prancha de salto. Não são todos os equipamentos que tem, inclusive eu nem tenho a prancha de salto aqui no estúdio, tá? Então, esse aqui teria a possibilidade de colocar uma prancha de salto aqui, que você deve conhecer, tá? O outro equipamento não tem essa característica. Ainda olhando para essa parte do aparelho, nós temos aqui duas correias, duas tiras de segurança. Eu tenho essas duas tiras, que são presas por esses dois ganchos, e eu sempre vou utilizar as duas ao mesmo tempo. Isso é uma questão de segurança na execução dos exercícios. Eu vou usar essas tiras lá na série de short box, para prender o pé do aluno aqui. Ele fica fixo nessa posição. É sempre importante você estar verificando se esses ganchos estão bons ainda, para não causar nenhum acidente. Eu nunca vi acontecer, mas pode ser que se caso uma estoure, a outra provavelmente vai ficar presa no pé do seu aluno e aí não vai causar nenhum acidente. Mas eu realmente nunca vi isso acontecer. As ombreiras em um reformer clássico não são removíveis. Eu tive um equipamento de pilates contemporâneo onde isso aqui saía. E o que eu fiz para não me atrapalhar foi fixar essa ombreira no apoio, porque lá no avançado eu tenho exercícios os quais eu vou utilizar esse apoio aqui, ó. Eu vou segurar ali para me dar suporte para executar um movimento específico lá no avançado. Então, se eu não prendesse essa ombreira no aparelho, ela sairia na minha mão. Então, essa foi uma adaptação que eu fiz no meu reformer contemporâneo quando eu tinha um. Aqui a nossa cabeceira, ela tem somente duas alturas. Eu tenho cabeceira alta, que eu coloco sempre nesse degrauzinho, ou então eu abaixo e mantenho ela assim. Só tenho essas duas possibilidades. Eu sei que no reformer contemporâneo nós temos diversas alturas. Mas Aline, eu tenho um aluno que precisa de mais altura do apoio da cabeça. É aí então que você tem a possibilidade de utilizar as almofadas para melhorar isso. Então você colocaria, caso o seu aluno fosse muito cifótico, por exemplo, e ficasse com muita tensão no pescoço, você poderia colocar uma almofada. Outro ponto importante são as nossas alças. Nós temos esses estribos. Nós temos algumas alças diferentes. Essa daqui é de couro e, na minha opinião, é a mais confortável para treinar no reformer. Nós temos outras opções também de alumínio. Em alguns estúdios a gente também pode ver uma outra alça com um peluche. O peluche seria isso aqui, tá? Você vê que essa alça ela é diferente. Essa é a minha alça da Armchair, tá? Eu coloquei essa capinha em cima da alça para alunos que sentem desconforto de encostar as extremidades ósseas na região aqui da alça. Então, pode ser que você encontre algum reformer que tenha essa alça peludinha aqui, também para não gerar desconforto. Porém, não é obrigatório. Se você tem uma alça assim de couro, já tem bastante conforto na execução dos exercícios. O que você percebe também é que ao longo do estribo, nós temos um gancho e nele a gente já vem com uma alça de couro, uma alça dos pés aqui. Ela não é removível. Ela vem ao longo da nossa tira de couro e elas se mantêm juntas. Quando eu for fazer o exercício, por exemplo, short spine, o que eu vou fazer é passar essa alça aqui e encaixar o meu pé. Eu tenho também dois prolongadores.
Essas daqui também são alças de pé, que eu vou usar em específico para exercícios como Leg Circle Frog. No avançado nós temos outros também. Eu encaixo aqui e esse prolongador permite que a alça fique um pouquinho mais longa. Só um adendo aqui. Quando eu trabalhava com aparelhos contemporâneos dando aula de Pilates clássico, eu tinha algumas dificuldades em relação à fluidez dos exercícios por conta das alças. Então, o que eu fiz foi encontrar alguma alça que me desse a possibilidade de manter essas duas juntas o tempo todo. Então, eu deixava a alça de pé junto com a alça de mão e ela ficava exatamente desse tamanho. Eram dois ganchos, tá? Um gancho lá na corda e um gancho na ponta da alça para conectar a alça de mão. Só que tinha um problema, porque tem exercícios que eu preciso de uma alça mais longa e exercícios que eu preciso de uma alça, uma tira mais curta. Não tinha muito o que fazer. Ou eu optava por manter a fluidez dos exercícios, ou eu tinha que ficar realmente tirando, levantando o aluno, trocando de alça para poder executar os movimentos. Então é o que eu disse. O aparelho contemporâneo, ele vai te permitir o trabalho de Pilates clássico com ele, mas não vai ficar igual realmente por conta de todas essas diferenças que um aparelho tem para o outro. Você vai precisar escolher o que você vai desejar fazer com o aluno, se é fluidez ou se ter a quebra da aula para poder montar e desmontar as alças mediante a necessidade. O que você percebe agora entre as duas marcas é que o Reformer preto, ele é um pouquinho mais longo, tá? Do que o Reformer verde. E ali a gente tem essas caixinhas que elas vão limitar a abertura do carro. A gente usa basicamente no exercício semicírculo, para evitar que o aluno abra demais o carro. Eu tenho a caixa, que nessa posição que ela está presa entre o pino e a cabeceira, ela é chamada de short box. Então eu tenho uma sequência de exercícios específica que eu faço com esse posicionamento da caixa. Junto com o aparelho também vem um bastão e 2 pads. Sempre tem que vir tudo isso quando você adquire o seu Reformer, tá? É necessário você ter tudo isso para trabalhar com o aparelho. Essa posição de caixa é chamada de long box. Também tenho uma sequência de exercícios que eu utilizo a caixa nessa posição e nesse caso a caixa está sempre na frente da ombreira. A gente não encaixa assim como no short box. A posição fica para frente da ombreira e não entre a ombreira e os ganchos. Uma diferença notável entre os aparelhos contemporâneos e clássicos é aonde parte a roldana dos equipamentos. Então você percebe que nos dois aparelhos a gente tem a roldana onde a tira para as alças de pé e de mão, elas estão inseridas. Eu tenho essas roldanas dentro do aparelho, mais baixa, né? Então, quando você tem aí, observa no seu Reformer contemporâneo, provavelmente você tem duas hastes ali no final do equipamento que você consegue levantar elas o quanto você desejar para subir a tensão dessas correias. Eu aconselho que se você está trabalhando com Pilates clássico, você trabalhe na altura mínima da sua barra ali embaixo, por fora. O que eu fiz quando eu tinha aparelho contemporâneo foi exatamente isso. Eu pedi para o profissional que fazia a manutenção dos meus equipamentos inserir duas roldanas na parte de dentro do meu Reformer e funcionou super bem. É importante que você faça esse serviço com quem realmente entende do equipamento, porque senão, se essa alça soltar, vai causar um grande acidente.